Oi, gente, boa noite. Pensaram que eu não vinha, né? Domingo é um dia mais corrido, mas estamos aqui, né? Hoje um ambiente diferente para fugir um pouquinho, que as crianças estão meio agitadas ainda. Mas seguindo então nos nossos devocionais aí, né? Um ano com as mulheres da Bíblia. Ontem a gente falou um pouquinho sobre Eva. E hoje nós vamos continuar refletindo um pouquinho, né, na história de Eva, de Gênesis lá. Então, são meditações escritas, né, pela autora do livro, do Pão Diário aqui, com esse foco aí para mulheres. Então, vamos lá, ler para vocês a história de hoje, para depois a gente orar um pouquinho também e encerrar o nosso domingo aí. Então, Marlene jogou o jornal enojada e começou a andar de um lado para outro. Como candidata de primeira viagem à prefeitura, ela havia se lançado à oportunidade para compartilhar sua visão com um repórter, né? O repórter aparentemente tinha sua própria linha ali, né? Sua própria pauta. E mudou uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, tirou algumas coisas do contexto, excluiu alguns comentários e mudou completamente a história, né? Então ela pensou consigo mesma, né? Da próxima vez eu vou pedir para ler antes esse artigo, né? E verificar palavra por palavra. Eu já tive essa experiência também de algumas coisas que não eram bem aquilo, né, que a gente queria dizer. Então, retomando a história de Eva, pegando esse gancho da historinha, né? Quando Satanás quis que Eva desobedecesse a Deus, o primeiro passo dele foi tentar distorcer as palavras de Deus ali no jardim, né? Então a serpente pergunta para Eva: Deus diz que você não tem permissão, né, para comer dos frutos de nenhuma árvore do jardim. E aí Eva corrige essa afirmação do diabo ali, de Satanás, né? Mas ela acrescenta uma frase que Deus não disse para ela, né? Então ela corrige, né, falando que não, que isso não estava na ordenança de Deus, né, que eles não tinham permissão sequer para tocar naquela árvore, né? E não foi isso que Deus disse. Deus disse que eles poderiam comer de tudo que tinha ali, né? Mas que não poderia comer daquele fruto. E Deus explica as razões, né? Mas essa má interpretação descuidada aí de Eva com relação à ordenança de Deus, então encoraja ali Satanás a cutucar um pouquinho mais, né? Então ele nega, né, que a desobediência ali a Deus levaria à morte, questiona os motivos de Deus, né? E a gente já sabe, né, toda a história aqui que acontece, né? E hoje, né, para nós, o que isso se aplica na nossa vida hoje, né? Então hoje nós temos o incrível privilégio de ter a palavra de Deus, né, a Bíblia nas nossas mãos, com acesso aí diversas versões, diversas formas, temos acesso, né, em diversas línguas, né? E nem por isso deixa de acontecer, né? Essas distorções, né? Então, às vezes, muitas pessoas deixam de ir lá conferir o que a palavra de Deus diz, né? E houve uma coisa aqui, uma coisa ali. Muita gente busca a Deus sem buscar através da sua própria palavra, né? Que é a Bíblia. Então, às vezes, lê livros a respeito disso, da palavra de Deus. Às vezes ouve palestras, né? Mas não vai conferir ali diretamente o que Deus estava falando. Será que aquela pessoa está falando realmente está na Bíblia, né? E eu tenho colocado, né? Começamos ontem, depois do devocional, o texto de referência. Vou fazer com esse também, né? Boa noite para você que chegou aí, está acompanhando ao vivo, né? Pra gente é sempre bom a gente conferir, né? É isso mesmo que a palavra de Deus está dizendo. Nunca pegar um versículo isolado e tirar ele do contexto, porque a gente abre espaço para as distorções. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar às nossas vidas e aquilo que a gente quer ouvir. A gente que tem que estar pronta aí para ouvir o que Deus tem a nos dizer através da palavra dele, né? Então, que isso fique para nós hoje, né? Lembrando, né? Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, Jesus respondeu com a palavra de Deus, né? Palavra por palavra, aquilo que já estava ali na Bíblia.
Então, que a gente busque mais, conhecer mais, que a gente não se contente, você que, né, está aqui me acompanhando, não se contente apenas com esse momento aqui. A hora que eu colocar o texto lá, e leia o texto, o que a Bíblia está dizendo lá, procure, né, ler mais, né, buscar mais, porque é a forma que Deus fala com a gente. É através da palavra dele, né? Toda a palavra dele para nós já foi revelada na Bíblia. Então, que você busque mais a Bíblia, para que assim como Jesus, que tinha a palavra ali, né, na ponta da língua para responder, que a gente também tenha, quando a gente for questionado em algumas situações. E também, quando a gente estiver passando por dificuldades, esses textos vêm à nossa mente e a gente sempre lembra, né, daquilo que Deus tem para nós. E quando a gente ouve, né, não poderemos ser enganados com aquilo que a gente ouve se a gente conhecer a palavra de Deus. Né? Então, eu vou deixar aí depois também para a gente refletir. Né? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Está lá no Salmo 119, versículo 11. Que esse seja o propósito do nosso coração, né? E a nossa oração no dia de hoje. Né? Que a gente conheça mais da palavra de Deus, que a gente busque mais, para que a gente não caia nas distorções, né? Para que a gente conheça fielmente a palavra dele e siga fielmente, se essa é a nossa regra de fé e prática. Né? Então, eu queria orar com você, né? Para que Deus abençoe a sua semana também. Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia de vida que se inicia, Deus, que esse dia de vida que o Senhor nos concede, né? Um dia que está se findando, né? Mas nós te louvamos, ó Deus, por esse ano, né? Que está apenas começando, Pai. Que o Senhor nos ajude durante esse ano a buscar mais a Tua Palavra, buscar mais ter um momento com o Senhor, de leitura da Tua Palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós a cada dia. E para conhecer a Tua Palavra, para que não sejamos enganados, para que não caiamos em distorções, naquilo que não vem do Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude a levar a Tua Palavra às nossas famílias, às nossas amigas, às nossas rodas, né, que frequentamos, às nossas conversas, e que tenhamos a Tua Palavra na ponta da língua, nos nossos pensamentos, que conheçamos ela fielmente, para a gente não cair em distorções, para a gente não cair no engano. Que o Senhor nos ajude a buscar mais. E te peço, Deus, que o Senhor abençoe nossa semana, que se inicia no dia de hoje. Que o Senhor cuide, Deus, da vida de cada mulher, Deus, de cada pessoa que vai ver esse vídeo depois da gravação, que está aqui comigo agora. Que o Senhor cuide da nossa semana, nos dê sabedoria, nos ajude a, com essa sabedoria, tirar um tempo de qualidade com o Senhor, para ouvir, para falar com o Senhor, ó Pai. Nos ajude e cuide de todas as áreas das nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe sua noite, te dê uma noite de descanso, que você volte renovado e comece a semana aí de trabalho, de cuidados com o seu lar, com a sua família, com suas coisas renovadas pelo Senhor. Tá? Que Deus abençoe muito e amanhã a gente volta. Creio que amanhã mais cedo, mas como eu disse, não vou fixar horário não, que depende muito da nossa rotina diária aí. Mas que Deus abençoe muito a sua vida e amanhã a gente está aqui com mais um pouquinho, né, da palavra do Senhor para a gente refletir. Deus abençoe, um grande abraço, uma boa noite.